queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Guerra entre os Santos e o Mal. A guerra entre os santos e o mal. Numa visão que eu tive no começo da semana, não foi nenhuma visão, foi uma palavra que eu recebi de nosso Senhor Jesus, após ter perguntado a Ele, me foi colocada uma palavra. Eu, conversando com o Senhor Jesus na madrugada, eu perguntei para Ele: Senhor, agora nos finais dos tempos, quando toda a força do inimigo, de Satanás, todos os espíritos malignos irão atacar todos os filhos de Deus, quem de nós iremos combater o inimigo? Quem são as pessoas que vão defender o reino de Deus em defesa do povo de Deus? E quando será isso? O quando será isso, o Senhor não me revelou. É um mistério, mas está bem próximo. Mas aqueles que vão lutar contra as forças malignas, os exércitos de Satanás, numa batalha espiritual, o Senhor Jesus disse: os 300. Ele disse para mim: os 300. O que foi que ele quis dizer? Ele falou sobre os 300 de Gideão. A história é contada lá no livro de Juízes, no capítulo 6, 7 e 8. Apenas 300 homens guerreiros, corajosos, estavam aptos a combater o inimigo, junto com Gideão. Então Jesus disse que somente os eleitos que tiverem coragem vão lutar contra as forças malignas esparramadas pelos ares. Os demais não, porque não terão coragem, serão medrosos. A guerra entre os santos e o mal. Quem são os santos de Deus? Os santos de Deus são aqueles que um dia receberam a graça, aqueles que foram perdoados dos seus pecados, que receberam, através de nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, aqueles que foram ungidos na testa, a marca da promessa. Esses são os santos de Deus. E quem é o mal? São todas as forças dos exércitos malignos de Satanás, que estão sendo liberados e esperando em prontidão para atacar os filhos de Deus. Só estão esperando uma ordem de Satanás para atacar os filhos de Deus e se cumprir as Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse de João. No livro de Apocalipse de João, está dizendo que Satanás usará de todas as forças e atacarão todas as pessoas da face da terra. Mas Deus disse que os ungidos de Deus, os santos de Deus, não poderiam ser atacados. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Acontece que mesmo os santos, os ungidos, os batizados com o Espírito Santo, poderão ser atacados. No livro de Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, de versículo 21 a 22, está escrito assim: observando, vi que esse chifre faria guerra contra os santos e os
vencia, até que veio o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. Chegou a hora e os santos tomaram posse do reino. Irmãos queridos, o profeta Daniel, numa das suas visões proféticas, ele observou e viu que em uma passagem bíblica, em uma visão, ele via um personagem com chifres, e esse chifre fazia guerra contra os santos, contra os ungidos de Deus. Fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião, Jesus Cristo, Senhor, para fazer justiça aos santos do Altíssimo. O ancião, Jesus, vai voltar e vai defender e vai fazer justiça aos santos de Deus, do Altíssimo. E chegou a hora, e os santos tomaram posse do reino de Deus. Houve a vitória que Jesus vai trazer para todos nós. E Satanás é derrotado definitivamente. No livro de Apocalipse de João, no capítulo 13, de versículo 7, João também viu, e ele vai falar sobre a primeira fera, citada no livro de Apocalipse. A primeira fera. Lá está escrito: foi permitido combater os santos e vencê-los. Ele recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ora, toda a presença maligna, a força inimiga, recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Foram permitidos combater os santos e vencê-los. Como assim? Deus não autorizou que Satanás atingisse os eleitos, os santos, os ungidos, os marcados na fronte, mas a palavra está dizendo que foi permitido combater contra os santos e os vencê-los. Recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Em Daniel aconteceu a mesma coisa, a mesma visão. Vi esse chifre, fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que apareceu Jesus, o ancião. Então, queridos irmãos, por que o inimigo vai atacar até os eleitos? E alguns, ele vai vencer. Por quê? Porque é o mesmo caso dos 300 de Gideão. Toda uma nação de Israel tinha medo de enfrentar o inimigo. Dobraram o joelho para Satanás, para o exército maligno. Não tiveram coragem de enfrentar o inimigo. Somente 300 de Gideão, 300 homens foram guerreiros corajosos para enfrentar. E por que os santos poderão ser combatidos e derrotados? Por causa do medo. Medo. Como você pode ter medo de Satanás, das forças, dos exércitos malignos, das potestades, dos principados? Se você tem medo porque você não confia no Senhor, você não confia no ancião, você não confia em Jesus. Jesus virá e nos protegerá numa grande batalha definitiva contra Satanás. Mas os 300 guerreiros estão de prontidão, pronto para defender o povo de Deus, sem
ungidos de Deus, cheios do Espírito Santo, sem medo. Esses são os 300 de Gedeão. Muitos dos outros ungidos terão medo e ficarão em casa. E o inimigo vai partir para cima deles. Por isso, queridos irmãos, nos finais dos tempos que são agora, os tempos ruins que são agora, firmai pela fé, usai as armaduras de Deus, protegei na oração, na presença do Espírito Santo, e não dobre o joelho para o inimigo. Não tenha medo de Satanás. Nós somos mais que vencedores. Nós já ganhamos essa batalha. Essa vitória é nossa. E Jesus vai vir com seus anjos para nos defender mais ainda. Mas se nós formos capacitados pelo Espírito Santo a ser guerreiros, teremos que ser corajosos, não dobrando o joelho a Satanás, seus principados e potestades. Iremos enfrentar com a justiça de Deus, com a espada de Deus, que é a nossa fé em Jesus Cristo.